Agora, pastor, lá no capítulo 1, a mensagem do profeta Caco Flip diz que todas as igrejas, e ele começa relacionando algumas delas, igrejas católicas, igrejas protestantes, igrejas evangélicas, e ele faz menção de muitas igrejas, mas deixa bem claro que todas as igrejas, elas na verdade são rede de pesca de Satanás. Quando o irmão leu isto no livro do profeta, qual foi a sua reação? Eu, na verdade, quando eu li, eu já tinha visto, né, as suas entrevistas e de imediato, numa entrevista que eu vi dele, de imediato eu passei a acreditar nele. Passei a acreditar nele. Então, quando eu já chego ao ponto de eu baixar o livro em si, né, eu já estou de fato acreditando, né? Meu coração já está praticamente acreditando naquilo. Então eu baixei o livro justamente para me ouvir as mensagens, né, o que estava contido ali na mensagem, né? Porque as entrevistas dele, né, são bem explicadas, são bem, como é que eu posso dizer, nós abrangemos muito conhecimento através da mensagem, muito esclarecimento, então tá bem claro as entrevistas dele. Então, quando nós baixamos aqui a mensagem, né, no livro, nós chegamos simplesmente para concretizar, completar a nossa fé, né? Alicerçar a nossa fé naquilo que realmente a gente já vimos e ouvimos. Ok. Também nós vimos que o irmão queimou algumas versões de Bíblia. O senhor poderia explicar ou nos dizer o motivo pelo qual você queimou essas Bíblias? Sim, porque na verdade, o que a Bíblia mostra, a palavra em si, esses livros que nós temos em mão, tudo que um teólogo faz, né? Tudo que um doutor faz em si, ele não tem autoridade para fazer isso. Né? Então, se é um só Deus, né? Uma só igreja, um só povo, uma só mensagem, então não tem como, existem muitos erros de traduções, né? Por exemplo, eu tinha várias Bíblias aqui. Quando eu ia ver lá as interpretações, por exemplo, se eu pegasse uma Bíblia pentecostal aqui, fosse ler o texto, lá embaixo no rodapé estava a explicação desse texto, de alguns pontos. Se eu pegasse uma NVI e fosse ler o mesmo texto, lá embaixo tinha outra interpretação. Se eu fosse pegar uma outra Bíblia, outro nome, de outro autor, lá embaixo tinha uma outra explicação. Então ali a gente observa que há uma confusão. Né? Não há uma só língua, não há um só pensamento, há uma confusão. Né? E Deus, nosso Deus, não é Deus de confusão. Deus, nosso Deus, não é Deus de confusão. Então quando nós chegamos a esse conhecimento, nós chegamos todo esse conhecimento, entendemos que aqui a forma correta não é dessa forma, então não me interessa, né? A forma como os doutores, né, os teólogos criaram, né, explanaram, né? Quer dizer, algumas traduções de fato são de uma forma, um versículo fala de uma forma, o outro já fala de outra forma, então houve muitos erros. Então nós não podemos ter uma Bíblia dessa falsa conosco, se de fato Deus, né, tem uma Bíblia verdadeira, né, uma palavra verdadeira, porque nós vamos ficar com várias Bíblias, né, falsas, com versões falsas, cada um com uma versão diferente, e só existe uma verdadeira. Então eu palpitei. Eu entendi. Então quer dizer que o pastor não queimou a palavra de Deus, a Bíblia. O que o Sim, senhor queimou foi algumas versões de sim, Bíblias que são traduções de teólogos sim, que o profeta Caco Flip considera elas como falsas. E hoje o senhor tem uma versão de John Nelson Darby. sim, sim. Nós entendemos. Ok. Uma outra pergunta, o senhor disse que Deus não é Deus de confusão. Mas, mesmo quando o senhor estava lá, nas denominações, na Igreja Assembleia de Deus, e o senhor via a divisão, porque nós sabemos que existe muita as Assembleias de Deus, né? A primeira delas no Brasil é a que foi fundada em 1910 por Daniel Berg e Gunnar Vingre, né? Que é a admissão. Começou lá em Belém do Pará. Agora, quando o senhor estava lá e o senhor via a Assembleia de Deus de Missão, Assembleia de Deus do Seta, Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus de Anápolis, Assembleia de Deus Nova Vida, e todas essas centenas de Assembleias de Deus, uma vez que Deus não é Deus de confusão, como que o pastor via isso quando o senhor estava lá ainda dentro da Igreja Assembleia de Deus? Assim, porque eu acreditava que de fato a igreja era uma igreja verdadeira, né? É como muitos outros nossos amigos, né, e alguns filhos de Deus que ainda estão lá, que acreditam de fato que a igreja é uma igreja verdadeira. Mas quando de fato, como é que nós vamos saber se de fato essa igreja é uma igreja verdadeira? Não é porque alguém, um pastor, um evangelista, alguém semelhante está falando para nós que essa igreja é verdadeira. Mas você tem a liberdade, né,
de conhecer e saber se pela palavra essa igreja é verdadeira. Então, quando eu tomei a iniciativa, né, de receber a mensagem do profeta, fomos atrás da verdadeira igreja. Quando eu vi a mensagem do profeta, Caco Felipe, falando sobre as igrejas evangélicas, que de fato, né, por detrás dessas igrejas, né, o demônio estava por detrás, os Espíritos Santos que atuam no meio dessas igrejas não são os Espíritos Santos de Deus. Eu tomei um espanto, um susto. E eu tive a curiosidade de correr mais à frente e de saber se de fato o que esse profeta está falando bate. Então, nesse momento, eu pude ir mais à frente e buscar realmente a história da nossa igreja. Então, a nossa igreja, de fato, que é a Assembleia de Deus, que hoje, para mim, é a ex-Assembleia de Deus, né? Não faço mais parte. E hoje, para o profeta, são a Assembleia de Deuses. E para todos aqueles também que recebem a mensagem, que acreditam na mensagem. Então, nós vamos analisar toda a história dessa Assembleia de Deuses. E que, de fato, não bate, né, naquilo que realmente Deus, né, determinou para que a sua igreja pudesse, né, crescer e se desenvolver na terra. Então, a ramificação, ela não teve ligação com o mensageiro de Deus que Deus tinha enviado naquele tempo, que era o William Branham. Então, a nossa igreja não teve ligação nenhuma. Então, era uma igreja desligada, né? Simplesmente homens que, de fato, criaram, colocaram o nome, né? Não vieram com uma ligação, não vieram com uma imposição, não vieram com uma consagração, não trouxeram o batismo e não trouxeram a mensagem do profeta que Deus levantou naquela época, que era o William Branham. Então, quando nós vamos ver toda essa história, e a gente chega à conclusão disso, e a gente vai observar a mensagem do profeta, e a gente chega à conclusão que, de fato, esse homem, ele está falando a pura verdade. É o homem de Deus. Ele não está mentindo, ele está falando a verdade. E a mensagem que ele traz é a mensagem, de fato, de despertamento, não somente para mim, mas para todos os filhos de Deus, que estão dentro das Assembleias de Deuses, dentro de todas as igrejas, as denominações, com placas e ministérios diferentes. Deus tem uma promessa de arrancar e de tirar todos os filhos de Deus que estão dentro dessas redes de Satanás. Então, o pastor está nos dizendo que quando o irmão foi verificar, viu que a fundação, ou seja, o início da Igreja Assembleia de Deus, tratando-se da missão, era falso, porque estes homens que veio ao Brasil não tinham a consagração de um verdadeiro profeta. Porque a Bíblia mostra que é um profeta que envia os missionários para pregar uma mensagem. Agora, se Daniel Berg e Gunnar Wingre não foram enviados por nenhum profeta, eles eram missionários de quem? Então, o irmão se apercebeu que se a primeira igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, já teve a sua fundação, seu começo falso, o que será então de todas essas outras ramificações, como o pastor estava explicando, de Assembleia de Deus? Bem, como o senhor falou de batismo, o senhor batizou na mensagem do profeta Caco Felipe, que inclusive o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo para restituição, porque o profeta traz uma mensagem de restituição. Mas o senhor, junto com a sua família, já não eram batizados antes, quando estavam ainda lá na Assembleia de Deus? Queria que o senhor nos dissesse, explicasse às pessoas o porquê, o motivo de um novo batismo. Sim, muito bem. Nós observamos que, quando eu cheguei à conclusão, porque nós temos a Bíblia protestante que estava em nossa mão com 66 livros. E quando eu fui buscar a verdadeira história do batismo, nós fomos batizados no mesmo batismo, né, que João Batista batizou lá atrás, no tempo de Cristo. Essa é a mensagem que os pastores pregam, que os pastores trazem para os seus membros, né? E são feitas algumas perguntas lá no batismo, que se de fato a gente acredita, né, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, se a gente quer receber o batismo da mesma forma como Jesus Cristo foi batizado. Claro, a gente não temos conhecimento disso, somos membros de uma denominação, e estamos acreditando naquilo que os líderes estão falando.
E nós estamos ali fazendo tudo aquilo que os outros estão fazendo também. Então nós acabamos respondendo que sim, nós queremos ser batizados nesse mesmo batismo que Jesus foi batizado. E nós aceitamos aquele batismo. Mas quando nós vemos para a palavra, como na verdade os líderes se calam, não conseguem falar isso para a igreja, eles não querem dar o rosto a bater, não querem dar a mão a torcer, o braço a torcer, para chegar diante dos seus membros e dizer, olha, nós batizamos vocês errado, esse batismo aqui é errado, esse batismo aqui não é válido. Então nós chegamos à conclusão que, supomos que se João Batista ele batizou, mais em frente agora, João Batista sai de cena, Jesus entra com outro batismo, uma mensagem, um batismo para remissão de pecados. O que acontece? Quando nós chegamos lá em Atos capítulo 19, nós vemos o quê? A Bíblia diz que Paulo estava pregando nas partes altas, em Éfeso, e encontrou ali Apolo com seus discípulos, alguns discípulos. E ele perguntou para Apolo, você já conhece o Espírito Santo? Ele disse, olha, nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E em que batismo vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João Batista. E nesse momento, Paulo rebatizou Apolo juntamente com os discípulos. E o que acontece? Paulo orou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Bem aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitas pessoas dizem que tem o Espírito Santo. E quem é que tem o Espírito Santo para dar, para colocar, para manifestar na vida de alguém? Então, nesse momento, Paulo tinha o verdadeiro batismo, Paulo tinha o Espírito Santo, Paulo tinha a mensagem de Deus para a salvação da sua geração. Então, muitas pessoas hoje que receberam aquele batismo lá de João Batista, que foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só de João Batista para cá, já aconteceram mais de 10 batismos na história. Então nós estamos, se no caso nós tivéssemos um batismo, no mínimo nós tínhamos que ter um batismo, seria o batismo da restauração, que era o de William Branham, que foi o último batismo que Deus levantou o William Branham com o batismo de restauração. E seria esse batismo que nós tínhamos que ser batizados e receber a mensagem do profeta William Branham também. Mas nada disso aconteceu. Tudo isso foi passando. Por quê? Porque os líderes religiosos, eles não recebiam, primeiramente, se a igreja ela vem de uma ramificação que não recebeu o profeta lá atrás, se ela não acreditou no profeta que Deus levantou lá atrás, é claro que, de fato, todos que vão vir depois desses homens não vão acreditar também, porque eles não vão deixar que as pessoas, seus membros, venham chegar ao pleno conhecimento dessa verdade. Então, todos esses batismos que aconteceram na história, nós não tivemos conhecimento disso. Como as igrejas não têm conhecimento, como os membros da igreja não têm conhecimento. E você que está me ouvindo, meu amigo, você é filho de Deus, filha de Deus, você que está dentro de uma igreja evangélica, você não tem conhecimento disso. E eu, na verdade, eu fico com uma pena dos líderes religiosos, porque eles receberam também aquele batismo, porque alguém passou para eles daquela forma. E eles passam da mesma forma que eles receberam. Mas a partir do momento que você recebe a verdade de Deus, você passa a conhecer a verdade de Deus, os filhos de Deus, eles são convocados a conhecer a verdade, a buscar a verdade. Então, em que batismo você foi batizado agora? Você foi batizado no batismo lá de João Batista atrás. Então, quando eu chego a esse conhecimento, eu disse, não, eu preciso de um batismo atual. Porque se os discípulos de João Batista precisaram de um batismo atualizado no tempo de Paulo, João Batista está lá batizando. Apolo vai dar continuidade, recebe a mensagem de Paulo, se encontra com Paulo. O que acontece? Recebe um batismo atual no tempo de Paulo. Aí o que acontece? Como é que nós vamos ficar, se no caso Apolo recebeu com seus discípulos um batismo atual no tempo de Paulo, como é que nós vamos ficar num batismo desse atrasado lá no tempo de João Batista? E Paulo ainda explica ainda para Apolo, dizendo, olha, o batismo que João batizou foi para perdão de pecados, para que as pessoas pudessem esperar o Messias. Só para a gente observar que o Messias já veio há mais de 2000 anos atrás. O Messias já veio, já concretizou a obra dele aqui na terra. E Deus de lá para frente levantou muitos outros homens com batismo, com mensagem diferenciada. Então como é que nós vamos ficar no batismo desse atrasado?
Então nós vemos pela palavra, observamos que em toda geração Deus levanta um profeta, um nabi, e ele traz uma mensagem, traz um batismo. Então nesta geração Deus levantou um só, um profeta, que é o profeta Cacu Felipe. Ele traz um batismo de restituição, traz uma mensagem de Deus para a nossa geração, para que nós possamos realmente alcançar a vida eterna. Então o que o pastor está nos dizendo é que em cada tempo há um batismo. Sim. Porque o batismo está ligado com a mensagem que o profeta traz. Então isto é dizer que somente um profeta pode estabelecer um batismo sobre a terra, assim como só um profeta pode levantar a verdadeira igreja de Jesus Cristo sobre a terra. E nós vimos isso lá no Antigo Testamento. Moisés batizou o povo no Mar Vermelho, Josué batizou o povo novamente no Jordão. E, de fato, o que o Senhor estava dizendo nos faz entender que cada profeta traz o seu batismo. E o batismo está ligado com a sua mensagem. João Batista trazendo ali o batismo para o arrependimento de pecados, todos aqueles deveriam ser batizados daquela forma. Mas logo que Jesus entrou em cena, ele trouxe o batismo para o perdão dos pecados, né? Se cumprindo... remissão de pecados. Sim, remissão de pecados, para os perdão dos pecados, concluindo ali, ou começando, por assim dizer, em Atos 2:38. Mas no decorrer da história, como o pastor explica, vimos outros batismos, como por exemplo o batismo de Lutero para a justificação, o batismo de John Wesley na Inglaterra para a santificação, o batismo dos pentecostais para a regeneração, o William Branham, a qual o senhor tocou, que trouxe o batismo para a restauração, e hoje estamos na restituição. Então esse é o batismo que o irmão tomou, né? O batismo da mensagem no seu tempo. Agora eu gostaria de perguntar uma outra coisa. Se quando o irmão estava lá nas Assembleias de Deus, né, o senhor olhava à sua volta, e o senhor lia a Bíblia, e o senhor via as pregações, e lia os livros de teólogo, mas diante de todas estas coisas, o senhor ainda não havia se apercebido que Deus fala à humanidade e salva os seus filhos por meio de um profeta? O senhor não tinha noção de profeta quando estava lá? Na verdade, a gente sabe que de fato Deus ele levantou, né, e levanta os seus profetas em todas as gerações. Só que o ministério em si, ele não sei se acredita ou não acredita, ou faz que acredita, né? Esses conhecimentos não chegam para nós. Porque quando um profeta de fato ele está em atividade, né, é ele que tem que dar a palavra, ele que tem que ditar as coisas, as regras, né? Ele que está trazendo a mensagem, né? E hoje, na verdade, as mensagens que chegam nas igrejas não são de um profeta, né? São de teólogos, né? São de pessoas que de fato se intitulam pastores, se intitulam doutores, se intitulam apóstolos, se intitulam profetas, se intitulam evangelistas, né? Porque pela palavra a gente não vê isso. A forma correta como eles estão vivendo hoje, nós observamos pela palavra que não é a forma correta. Ou seja, um apóstolo não tem poder nenhum de se intitular apóstolo, né? O profeta de igreja não tem poder nenhum de se intitular profeta, assim como evangelista, assim como pastor também. Então hoje, por exemplo, hoje existe pastor de todo jeito, né? Existe apóstolo para todos os gostos, existe igreja para todos os gostos, né? Existe mensagem para todos os gostos também, né? Então a gente observa que você fica cansado dentro de uma igreja de pregar uma mensagem, assim, uma palavra ali bíblica, e você não vê a transformação na vida das pessoas, a gente não vê aquela mudança, né, de vida na vida das pessoas. E essa mudança de vida ela só vem através de uma mensagem de um profeta vivo na sua geração, no seu tempo. Então nós observamos isso. Então as igrejas estão aí, né? Os apóstolos estão aí, os profetas estão aí, né? Mas a gente observa que eles não têm o controle das suas igrejas, eles não têm o controle do povo, eles não têm uma mensagem, né? Então, hoje eles praticamente vivem com medo de perder suas membrasias, de perder seus membros, né? De perder os seus estados, de perder suas bandeiras, de perder suas placas, perder seus campos, né? Eles vivem com medo hoje, né? Mas tudo isso é porque, de fato, falta no meio deles alguém, né? Um líder maior, que de fato, recebe a mensagem de Deus para trazer para todos eles. Então, por exemplo, nossa igreja,
a qual eu participava, não participo mais, da Assembleia de Deus, quem decide lá é a convenção, ou seja, a mesa diretora lá. Né? Então são homens que estão ali, né? É como alguém me perguntou, e como é que são feitas as consagrações dos verdadeiros profetas hoje, dos verdadeiros pastores hoje, verdadeiros apóstolos. Na verdade, alguém respondeu na minha frente dizendo que era o papel e a caneta. Aí eu pergunto, aonde está escrito isso na palavra? Que o papel e a caneta consagram os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros pastores, os verdadeiros missionários. Não tem isso na palavra. Então são invenções humanas, o homem cria isso. Mas um dia ele vai ter que prestar conta com o dono da obra, com o dono da vinha. Então hoje, o que está consagrando hoje os homens é o papel e a caneta. Mas pela palavra, não é dessa forma que Deus ensina. Deus ensina de outra forma. Ele fala que somente um profeta mensageiro pode consagrar os apóstolos, pode consagrar os evangelistas, os profetas de igrejas, os pastores, os doutores e os mestres. Assim como em Efésios 4:11, quando Paulo recebe a mensagem do Senhor, ele se encarrega de consagrar Tito, Silvano, Timóteo, são apóstolos, são discípulos dele, e são encarregados de levar a mensagem de Paulo ao mundo. Então não é de qualquer forma. Então hoje as pessoas estão numa briga muito grande para quem quer ser pastor, quem quer isso, aquela coisa toda, porque eles acham que é dessa forma. Mas quando a gente vem para a palavra, e a gente observa na palavra que realmente a forma como Deus chama, uma comparação, eu estou aqui, crio na mensagem do profeta, mas não significa dizer porque eu crio na mensagem do profeta, que o profeta é obrigado a me consagrar a pastor, a me consagrar a apóstolo, não. Não é dessa forma. Deus é que dá a palavra a ele, Deus é que inspira ele, Deus é que fala com ele, e ele chama, assim como no tempo de Jesus, Jesus chamou os apóstolos, depois consagrou os seus discípulos. Então Deus é que dá a palavra para o profeta, e o profeta chama os seus apóstolos, os seus profetas de igreja, os seus doutores, os seus mestres, os seus pastores, e assim para o crescimento da obra do Senhor. Não é o papel e nem a caneta que tem que assinar, mas sim a ordem tem que vir do Deus Todo-Poderoso, Deus Supremo, ao profeta, e o profeta exerce a ordem no nome do Senhor.